Olá, bom dia. O N1 está no ar. Obrigada pela sua companhia. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 17 de julho. Janela aberta para você com imagens do Recife, céu nublado, né? Um tanto fechado. Tem previsão de chuva ainda para hoje, tá? A temperatura máxima prevista é de 27 graus na capital. Agora vem cá, veja alguns dos assuntos de hoje. Imóvel desaba na Rua da Saudade, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. Bombeiros e SAMU estão no local fazendo o resgate de vítimas. Também na Boa Vista, sala comercial de prédio pega fogo e 5 pessoas precisam de atendimento. Golpe no hospital, bandidos se passam por médicos e pedem dinheiro à família de paciente pelo telefone. E ainda uma conversa sobre luto infantil. Nossa equipe tira dúvidas com uma psicóloga. Os direitos de quem tem fibromialgia, saiba como tirar documento que dá direito a atendimento prioritário. Tem ainda as notícias esportivas e a nossa agenda com as atrações para você aproveitar o fim de semana. E você vai ver também a nostalgia e as memórias afetivas dos pisos antigos, que são verdadeiras obras de arte. Tem reportagem daqui a pouco. E tem muito mais, 3214-8500 tá aqui para você já salvar aí na agenda do seu celular, é o número do nosso WhatsApp. Participe do N1 pelos nossos canais de comunicação. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h47. Um imóvel desabou agora há pouco na Rua da Saudade, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. A repórter Tiffany Barbosa fala ao vivo do local. Oi, Tiffany. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde ao pessoal de casa. Pois é, assim que a gente chegou, assim que a nossa equipe de reportagem chegou aqui no local, a gente já se deparou com uma vítima sendo socorrida. Não temos informações ainda oficiais do Corpo de Bombeiros ou da equipe do SAMU de quantas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Mas pela minha contagem aqui, 2 pessoas saíram em uma ambulância do SAMU e outras 3 foram atendidas aqui no local, ao que vimos aqui com escoriações leves, viu, Maristela? Aqui ao meu lado está Bruno Rodrigues. Ele estava no local, no prédio onde aconteceu o desabamento. As informações que nós temos dos populares, das pessoas que estão aqui acompanhando, a rua está cheia. O movimento por aqui está bem intenso e ela está toda bloqueada. As informações que nós temos é que esse é um prédio comercial, funcionava uma gráfica e ela estava em reforma. O Bruno Rodrigues, que está aqui ao meu lado, estava lá como funcionário, né, fazendo essa reforma. Bruno, me conta exatamente o que aconteceu. A gente estava fazendo a demolição das paredes da parte de cima ali do prédio, e aí a gente já tinha retirado uma parede, estava na segunda parede, a gente foi contratado para fazer esse serviço e foi quando desabou. Eu não sei dizer como foi, porque eu estava na parte de trás, mas meu amigo estava aqui na parte da frente e até tá preso lá, né, nas metralhas lá. E quando eu escutei a zoada, eu só corri. E tava ele mais 2. Os 2 desceram do prédio, eu pedi para descer, né, por conta do risco de desabamento, e fiquei dando suporte a ele até o pessoal do bombeiro chegar. Na verdade, gostaria de estar até lá com ele, né, para ver como é que ele está, mas eu vi ele está consciente, está bem. Foi a parte das pernas que ficou preso, menos mal. Mas assim, a minha preocupação é com ele, por conta desse acidente. A parte de baixo eu não cheguei a ver quem se vitimizou, por conta que eu fiquei dando suporte ao meu amigo lá, né. Vocês estavam em 4? Estávamos em 4. E aí você foi atendido, sofreu algum ferimento grave? Não, graças a Deus eu não sofri nenhum ferimento, foi só o susto e a preocupação, né? Com meu amigo ali que está lá preso ainda, mas eu não sofri nenhum ferimento não, graças a Deus. Nem eu e nem os outros 2 que estavam trabalhando. Vocês foram contratados para fazer uma reforma no local, é isso? O prédio estava em boas condições? Não, visivelmente você vê que o prédio não está em boas condições. Mas assim, a gente sai de casa para ganhar o dinheiro, né? Somos trabalhador e a empresa contratou e pede, a gente faz, né? A gente sai de casa para lutar por nossa família e infelizmente aconteceu esse acidente que poderia também não acontecer, né? Eu não culpo ninguém, de fato, não culpo ninguém. Até porque eu não sei se foi a parte de baixo, se foi a parte de cima. Como você vê, caiu as 2 lajes, tanto a do meio quanto a de cima também. Eu não sei dizer se foi por conta do nosso serviço, mas, assim, a minha preocupação é com o meu amigo ali.
Muito obrigada, viu, Bruna? A gente deseja que você se recupere, que o seu amigo também. Maristela, a gente vai seguir daqui no local, acompanhando todas as informações, apurando as informações. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos vendo aí um grande isolamento na rua, né? Muitos profissionais trabalhando, Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil. A gente vê parte, né, do prédio, esse desabamento, segundo as primeiras informações que chegam aí para a gente, funcionava uma gráfica aí no local. Não sabemos ao certo a quantidade de vítimas. Tiffany trouxe essa informação de pelo menos 2 pessoas. A gente vê essa movimentação de vários profissionais, inclusive da Neoenergia, né? Que foi interrompida, né? Foi interrompido o fornecimento de energia aí no local exatamente para que esses trabalhos possam acontecer. A gente pode trazer novas informações a qualquer momento. Seguimos agora pelo trânsito, 11 horas e 51 minutos. A gente vê agora a movimentação aqui no Grande Recife. Começamos pela BR-101 Sul, nas proximidades da Muribeca. Em Jaboatão, venta muito neste momento, né? A gente está percebendo aí pelo balanço da câmera e a movimentação bem intensa também do trânsito agora nesse fim de manhã. Seguimos pela zona sul do Recife, bora para a Avenida Boa Viagem. A gente vê algumas pessoas aí aproveitando o calçadão. Ainda tem obra por aí, motivo de atenção sempre para o motorista, mas o trânsito bem tranquilo aí na região para os motoristas. Agora a movimentação na Avenida Pan-Nordestina, em Olinda. A gente vai dar uma olhada também na câmera de trânsito por lá, essa câmera que está instalada pertinho aí do Fórum da cidade. No lado direito a gente vê a movimentação de quem vai sentido Recife, lado esquerdo, a movimentação de quem vem sentido Paulista. Agora a gente vai lá para a BR-101 Norte, em Abreu e Lima. Os motoristas vão sentido litoral norte. Movimentação também do trânsito, você dá uma olhadinha no comércio, que é bem forte aí na região. Bora seguir com outros assuntos. Olha, a demissão é um momento delicado, né, na vida de qualquer pessoa. E um momento que sempre chega acompanhado de muitas dúvidas, como atualizar o currículo. É preciso aceitar a primeira oportunidade que chegar? Vale mudar de profissão? Para ajudar a responder essas dúvidas, bora falar então com o Diogo Franco, porque é o momento, né, para recalcular essa rota, né, Diogo? Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você, bom dia a todos que assistem ao NE1. Pois é, a gente estava conversando aqui agora há pouco, eu estou aqui com Edivan Santos, ele que é vice-presidente da Associação de Recursos Humanos, e a gente estava discutindo justamente isso, porque quando uma pessoa é demitida, isso mexe muito com o emocional da pessoa, acaba sendo um luto. Porque muitas pessoas ficam pensando assim, mas eu sou apenas uma matrícula na empresa, mas não é bem assim, não é isso? Bem-vindo. Obrigado, Diogo. Bom dia, Maristela, e a todos que nos acompanham. É um luto porque representa uma perda, Diogo, né? Sem contar com outros aspectos que podem trazer uma pressão emocional, a questão financeira, né? Como é que fica? Eu tenho uma pressão financeira, as verbas rescisórias serão suficientes, enfim, uma série de coisas vem engrossar esse caldo e fazer com que esse momento seja bem duro. Recebeu a informação que foi desligado da empresa, foi demitido. Qual o primeiro passo? O que é que deve ser feito? Não é fácil lidar com uma notícia dessa, principalmente quando você é pego de surpresa. O primeiro passo é respeitar aquela lei das 48 horas, Diogo. Então, respira. Você vai estar prestes a iniciar um planejamento, talvez a pressão financeira, né? Você já começa a pensar no boleto que vai chegar a partir do próximo mês, que continuarão a chegar, mas você deve, esperando essas 48 horas, aí sim, vai buscar alguns recrutadores, tua rede de relacionamento para começar a se articular para a próxima etapa. Quando uma pessoa é demitida, algumas pessoas costumam até fazer publicação na rede social. Aí, não estou mais na empresa, acaba tendo aquele desabafo negativo, cheio de razão e raiva ao mesmo tempo, né? Isso, para conseguir um outro emprego, acaba sendo bem difícil, porque tem recrutador de olho também na vida pessoal, né? Isso, por isso que eu falei dessa lei das 48 horas, né? Evita esse tempo, porque esse desligamento pode ter despertado aí alguma frustração, raiva, e isso pode sair em tom de desabafo. Aquele ambiente ali das redes sociais, seja o seu próprio, seja o LinkedIn mais profissional, está repleto de recrutadores. Em um tom de desabafo, se você fala mal da empresa anterior ou do chefe, isso pode fechar portas futuramente.
Depois de tanto tempo na empresa, um exemplo, a pessoa passa 10 anos na empresa, numa função de comércio, mas ela pensa em mudar de área. Qual a orientação? Porque é arriscado mudar de área e principalmente fazer um currículo novo ali, né? Esse é o momento onde coisas como essa podem acontecer. Pensar na transição de carreira e agora, o que faço? No momento em que você está procurando por uma oportunidade, esse não é o melhor momento para pensar numa transição. E principalmente se você tem a pressão financeira, enfim, qualquer outro aspecto, né, que te impulsione para uma rápida colocação. Mais vale buscar uma recolocação ali onde você domina, onde você tem uma expertise, construiu um repertório e depois que tiver empregado, aí sim, se você percebeu que não é mais aquilo que você gostaria de fazer, começa, já empregado, a tentar redirecionar e fazer uma transição. Edivan, e quem é demitido e acaba se candidatando depois para várias vagas numa mesma empresa, hein? Essa é uma excelente pergunta e é um erro que muitos candidatos cometem. Se candidatam a 3, 4, 5 vagas em uma mesma empresa ou mandam 50 currículos para empresas e vagas diferentes. Veja, isso espanta qualquer recrutador. Quando ele pega na base dele um candidato que se candidatou a mais de uma vaga, isso demonstra um desespero ou incoerência por parte dele. Então, evita isso. Mais vale prestar atenção numa vaga que parece estar muito ligada ao teu perfil e se preparar para aquela vaga. Desenhar um currículo, sabe, de uma maneira que mostre que tuas experiências estão bem aderentes àquela vaga e se prepara para uma entrevista. Se foi demitido, vale a pena esperar aquele período do seguro-desemprego de até 5 meses ou não? Já deve procurar emprego para entrar novamente no mercado de trabalho? Diogo, às vezes as pessoas precisam de um tempo até para se recompor do ponto de vista emocional. A situação financeira permite, enfim, então pode ser um bom momento para você fazer uma pausa. Nem sempre, nem todo mundo consegue fazer isso. Então, se a tua situação financeira permite, aí sim você toma um tempo e se prepara emocionalmente, financeiramente, para só depois procurar uma vaga. Perfeito. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente acabou de conversar com o Edivan Santos, ele que é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Essa entrevista vai estar daqui a pouquinho no Globoplay. Maristela. Boas dicas para quem está passando por essa fase, né, Diogo? A fibromialgia é uma doença crônica que provoca dores em várias partes do corpo, além de cansaço intenso e outros sintomas que afetam a qualidade de vida. Em Pernambuco, pessoas com diagnóstico podem emitir uma carteira de identificação para garantir atendimento prioritário. Por isso, a gente mostra como solicitar o documento e a importância desse direito. A fibromialgia é conhecida como uma doença invisível. Afeta cerca de 2 a 3% da população brasileira, principalmente mulheres entre 30 e 50 anos. Os principais sintomas são dor generalizada no corpo, cansaço intenso, sono não reparador. O médico é quem faz o diagnóstico com base nos sintomas, no exame físico e na exclusão de outras doenças que podem causar sintomas semelhantes. Alterações cognitivas que comprometem também a memória e distúrbios relacionados à ansiedade e depressão. É um diagnóstico também desafiador, porque é um diagnóstico clínico. Não há um exame específico, nem laboratorial, nem de imagem que vá nos conferir esse critério de diagnóstico. É possível controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida com tratamento adequado. Geralmente é multiprofissional, existe o tratamento medicamentoso, né, com drogas que vão ajudar todos esses sintomas para que a qualidade de vida melhore e, paralelo a isso, um tratamento com a equipe multiprofissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, vários tipos de apoio do ponto de vista da saúde são importantes. Todos esses apoios são importantes para o paciente com a síndrome. Em Pernambuco, quem tem fibromialgia pode contar com uma carteira de identificação, que garante atendimento prioritário em órgãos públicos e também privados. A carteira de fibromialgia é uma política, né? Ela foi conquistada a partir de uma lei estadual e ela foi criada com o objetivo, né, de substituir a necessidade, né, de demonstração do laudo
no dia a dia, né, da pessoa com fibromialgia, para que ela possa usufruir, né, dos benefícios, né, de prioridades de acesso no seu cotidiano, para transporte, para serviços no geral. E também porque a gente considera a fibromialgia hoje, né, uma deficiência, como muitos dizem, invisível. Maria do Socorro foi uma das primeiras pernambucanas a fazer o cadastro e receber a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia. Ela conta como o documento tem facilitado o dia a dia dela. A gente tem prioridade nas filas de banco, fila de supermercado, de lotérica, de farmácia, que tem a visibilidade e a gente já é atendido de início, porque a gente anda com essa carteirinha pendurada no pescoço. A solicitação é feita totalmente online. Basta acessar a plataforma da Secretaria de Saúde de Pernambuco pelo site fibromialgia.saude.pe.gov.br. Lá você consegue preencher os dados, anexar os documentos e acompanhar o processo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Pernambuco, são cerca de 12 mil pessoas que têm fibromialgia que já conseguiram tirar a carteira. O problema é que tem muita gente com dificuldade de fazer a solicitação. A pessoa que tiver dificuldade de utilizar nessa ferramenta pode procurar os postos do Expresso Cidadão, porque lá, né, a gente também tem pontos com pessoas dando esse apoio e orientação para a emissão dessa carteira. A seguir, a gente fala sobre um assunto delicado: como tratar o luto infantil. Uma mulher foi atropelada por um caminhão quando tentava escapar de um assalto na zona sul do Recife. E outras informações sobre um desabamento com feridos no bairro da Boa Vista. O NE1 volta já, agora 12:02. Meio-dia e 5, o NE1 de volta, e uma mulher foi atropelada por um caminhão ao tentar fugir de um assalto no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. Esse assunto está no G1. É Bianca Carvalho que traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Oi, Bianca, bom dia. Oi, Maris. Eita, agora já boa tarde, né? Maris, esse caso foi aquela história, né? Que tem aquele ditado que diz: primeiro a queda, depois ainda o coice por cima. Tinha um homem e uma mulher, isso aconteceu na Imbiribeira, na rua General Góes Monteiro. Tá tudo no G1, gente, mas a gente tem os vídeos que foram enviados para nós por uma pessoa que mandou para o nosso colaborativo. Vocês sabem que a gente tem o QR Code, tem também o WhatsApp. Vocês podem mandar qualquer coisa para a gente e, se tiver relevância, a gente divulga. E aí o que aconteceu? Tinha uma mulher e um homem saindo de um apartamento. O carro estava estacionado do outro lado da rua. Aí a mulher entra no lado do passageiro, o homem deixa uma sacola no banco de trás e dá a volta para entrar no lado do motorista. Só que aí chegam dois homens de moto, capacete e tal. E na hora que o homem ia entrar, eles abordam. O homem se assusta e corre. Só que aí ele é meio que rendido, ameaçado pelo assaltante. Ele volta e tenta entrar no carro, né? Só que a mulher se assusta e a gente às vezes não imagina o que vai fazer numa hora dessa e ela sai correndo. No que ela sai correndo, gente, vinha passando um caminhão e pega essa mulher de lado. A gente tentou saber o estado de saúde dela, só que não temos o nome, só recebemos o vídeo, então a gente não tem como procurar, a gente espera que ela esteja bem. Dá para ver pela imagem que o caminhão ele não vinha em alta velocidade e ele parou imediatamente na hora que aconteceu. Só não dá para ver o que aconteceu depois, porque o caminhão é grande e ele fica na frente assim, né? Mas dá para ver que pegou de lado e que ele parou quando aconteceu o acidente. A gente procurou ver se tinha informação sobre essa mulher, mas não conseguimos porque não temos o nome da mulher. Repito, esperamos que ela esteja bem. Procuramos a Polícia Civil. A informação o caso foi registrado na Delegacia de Boa Viagem, registrado como roubo de carro, e que os acusados, né, as pessoas que estavam na moto, estão sendo procuradas e há também a tentativa por parte da Polícia Civil de recuperar esse carro. A gente também procurou a Polícia Militar, mas até agora não recebemos ainda nenhuma resposta. Se você quiser assistir novamente as imagens que contam perfeitamente isso que eu estou dizendo aqui, que eu estou traduzindo para vocês em palavras, mas a imagem deixa muito claro. Está lá no nosso portal, no G1, você pode clicar lá que você vai ver tudo isso que aconteceu. Voltar para você, Maristela, danado, né? A bichinha ficou assustada quando saiu um caminhão.
torcer para que ela esteja bem e que o carro seja recuperado. Voltar para você. É isso, Bianca. A imagem é impressionante, né? No momento que ela sai ali do carro. Outros detalhes você pode acompanhar no G1 Pernambuco, por isso o QR Code está na tela para você ir direto para a reportagem. Obrigada, Bianca, pelas atualizações. E a Polícia Militar não informou o estado de saúde dos 2 policiais que ficaram feridos depois de se envolver em um acidente durante uma perseguição no bairro de São Martim, na zona oeste do Recife. A viatura em que eles estavam bateu em um carro e capotou no cruzamento da Avenida General São Martim com a Avenida Dias de Carvalho. O acidente aconteceu ontem à tarde. De acordo com a PM, os 2 policiais que ficaram feridos foram encaminhados logo depois do capotamento à UPA dos Torrões para uma avaliação médica. Na viatura estavam outros 2 PMs. Eles não tiveram ferimentos. O motorista do outro veículo envolvido na batida também não se feriu. Ele permaneceu no local até a chegada das equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros e a CTTU prestaram apoio à ocorrência. O policial continua internado. E a gente volta agora a falar com Tiffany Barbosa, que acompanha um desabamento de parte de um imóvel na Rua da Saudade. Tiffany. Oi, Maristela, estamos de volta. A gente continua aqui no local. Ainda não temos informações oficiais de quantas pessoas ficaram feridas, né, nesse desabamento. Vou sair aqui de tela rapidamente só para pedir para o meu repórter cinematográfico Bruno Campos mostrar para vocês, ó, ali de fundo, o prédio é esse. As informações que nós temos dos populares que estavam passando aqui no local na hora do desabamento é que a laje do prédio cedeu. E aí tinham 4 pessoas trabalhando no local. A gente entrou ao vivo agora há pouco conversando com uma dessas pessoas que estavam trabalhando, né? Ele disse que 3 conseguiram sair bem, mas um dos amigos deles ficou ali. A gente vai conversar agora, Maristela, com o Bruno da Silva. O Bruno é eletricista. Ele estava trabalhando nesse prédio aqui, que eu vou pedir para o meu repórter mostrar para vocês. Ele é eletricista e estava fazendo um serviço nesse prédio que fica quase em frente ao que desabou. Ele estava lá no último andar quando ele ouviu um estrondo muito alto. E aí, quando ele correu para a janela, ele viu o desabamento. Bruno, conta pra gente, quando você estava lá em cima, você me disse que estava fazendo um serviço, né? O que aconteceu exatamente? Sim, a gente estava fazendo um serviço aqui nesse prédio da frente, no 8º andar, quando escutamos um estrondo muito forte, de fato. E até a gente pensou que era um acidente de carro, alguma coisa, e fomos corremos para a parte de cá para poder olhar. Quando chegamos, que olhamos, realmente foi a laje de cima caiu na de baixo e aí descemos desesperadamente para poder ajudar. E aí, quando você chegou ao local, o que é que você viu? Tinha um rapaz que era policial civil, que ele estava embaixo dos escombros, estava bastante machucado, estava com a perna quebrada. E aí a gente correu para poder tirar os escombros, né? Foi eu, meu amigo Jerônimo e mais um rapaz que conseguiu. Ele não estava conseguindo se mexer de forma alguma, a laje estava totalmente em cima dele. E aí a gente correu, muita gente não queria ajudar porque ele estava com medo de cair novamente e a gente estava lá tentando resgatar ele. Mas aí ele estava consciente, Bruno? Sim, estava consciente. E aí eu imagino o desespero de vocês, né, tentando ali fazer aquele resgate. Com certeza, descemos do 8º andar, já de escada, que o elevador aqui está quebrado, descemos de escada, sem fôlego já, para poder ajudar, né, uma vida, né? Bruno, muito obrigada, viu? Parabéns aí, inclusive, pela sua atitude, pela atitude do seu amigo também. A gente continua aqui no local, Maristela, tem muitas equipes aqui, Corpo de Bombeiros, equipe do SAMU, inclusive, assim que a gente chegou no local, uma vítima estava sendo socorrida. Pelo que vimos, 2 pessoas foram encaminhadas, né, para um atendimento médico e outras 3 foram atendidas aqui no local, Maristela, aparentemente com escoriações leves. Teve uma moça que estava sendo atendida aqui na maca e eu estava ao lado da irmã dela. Ela estava em contato com a família, com o pai e estava, enfim, no desespero, né, completamente compreensível, falando sobre o estado de saúde da moça. Ela estava sendo atendida por uma equipe do SAMU e ela dizia ao telefone que ela estava bem, mas que iria acompanhar a irmã para ser atendida.
A Neoenergia também está presente aqui no local, Maristela. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no nosso NE1, a gente vai seguir daqui fazendo as apurações sobre esse desabamento. Eu volto com você no estúdio. A gente vê agora nessa imagem, né, o bombeiro militar ali com o cão, né? Eles fazem esse trabalho também com cães farejadores. Não sabemos ainda se eles buscam novas possíveis vítimas. Mas o fato é que algumas pessoas já foram socorridas. A equipe de Tiffany Barbosa está no local, já viu algumas pessoas recebendo aí esses primeiros socorros, algumas pessoas com escoriações. Pelos relatos, a laje de cima, né, acabou caindo na laje de baixo. Eu estou repetindo exatamente o que uma pessoa próxima que viu essa ocorrência, que tentou também ajudar nesse socorro, disse. A gente vê o isolamento também aí na área dos outros imóveis, que possivelmente também serão vistoriados pela Defesa Civil para saber se não houve abalo da estrutura. A informação que chegou para a gente aqui no fim da manhã é que funcionava uma gráfica, inclusive dá para ver aí pela placa, né, os trabalhos que eram feitos aí no local. A Rua da Saudade isolada neste momento, então informação importante para você que também está pelo trânsito, para tentar evitar esta área, porque os trabalhos continuam acontecendo por aí. Trabalhos também da Neoenergia para interrupção do fornecimento de energia, da Defesa Civil, também do SAMU, que já esteve aí no local. A gente pode trazer novas informações a qualquer momento. A equipe de Tiffany Barbosa continua no local. As imagens são de Bruno Campos. Agora a gente tem imagens ao vivo da Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Hoje pela manhã um incêndio atingiu uma sala comercial que funciona neste prédio aí, tá? O Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência e enviou 7 viaturas. Os bombeiros disseram que quando chegaram ao local, as chamas já tinham sido apagadas por funcionários com o uso de extintores de incêndio. 5 pessoas precisaram de atendimento. Uma mulher de 53 anos sofreu uma queda durante o incêndio e precisou ser encaminhada a um hospital particular. Outras 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens, inalaram fumaça e foram levadas para a UPA de Olinda. Nós não temos informações sobre o estado de saúde das vítimas. Polícia Militar, CTTU e Neoenergia também estiveram mais cedo por aí. Agora a gente vê uma movimentação muito tranquila. A gente acompanha nessas imagens ao vivo do nosso cinegrafista Otton Veiga. Inclusive, esse prédio está bem pertinho aí da Rua da Saudade, onde a gente está acompanhando o desabamento de parte de uma gráfica, né, de um prédio ali na Rua da Saudade. Essa área aí é bem próxima também, praticamente aí na Rua da União. A gente está vendo as imagens aí do prédio. E no Recife, uma família denuncia ter sido vítima do golpe do hospital. Eles dizem que nesta modalidade de golpe, um bandido se passou por médico para pedir dinheiro pelo telefone. Tudo isso enquanto a mãe deles estava internada depois de uma cirurgia no hospital do IMIP. No golpe, o criminoso teve acesso a informações confidenciais do estado de saúde da paciente, o que deixa na família a suspeita de que os dados foram vazados do hospital. Em menos de 24 horas, essa família passou da esperança de um transplante para o desespero de um golpe. No dia 28 de abril, Dona Máxima foi internada no IMIP para fazer um transplante de rim. No dia seguinte, enquanto ela se recuperava na UTI, os filhos receberam a ligação de um homem que dizia ser o médico responsável pelo caso. Como de praxe, a gente espera com um paciente na UTI receber uma ligação que ele só entra em contato para caso de alta ou algum outro procedimento. Porém, esse suposto médico entrou em contato alegando que, falando todos os dados dela, tudo que ela tinha feito, todos os procedimentos, diagnóstico. O suposto médico passou detalhes sobre a cirurgia e sobre o estado de saúde da paciente. Depois, afirmou que ela tinha uma suspeita de hemorragia e precisava fazer uma tomografia com urgência. O exame custaria R$ 1.650. O valor que ficou no valor de R$ 1.650 todo o procedimento para fazer agora mesmo. Só precisaria da autorização de vocês, né?
É claro, se a senhora me autorizar, eu mesmo encaminhar para a senhora o dado financeiro, assim a senhora tem a opção de fazer uma transferência entre conta ou via Pix, né? Que é também para facilitar para a senhora e já para adiantar aqui também. Como a equipe médica já está vindo para cá para fazer no São Joselino, eu já consigo fazer a dona Máxima agora mesmo. Depois do primeiro pagamento, veio uma nova cobrança. R$ 950 para a compra de supostas ampolas e contraste. A família começou a suspeitar, mas já era tarde. Foi quando aí a ficha foi caindo e a gente conseguiu entrar em contato com a equipe do transplante e foi aí quando eles disseram que se trataria de um golpe, que o hospital não entraria em contato com as pessoas. O IMIP informou que o hospital possui placas indicando que não faz cobranças por meio de ligações telefônicas. Mas a família da vítima questiona como o golpista teve acesso a informações internas do hospital sobre a paciente e alerta sobre um possível vazamento de dados. Trouxe a informação detalhada dela, trouxe a informação da cirurgia que ela fez, que foi uma cirurgia específica para ela estar na UTI, não foi uma remoção de pedra no rins, foi diretamente o transplante. Falou do caso dela, né, falou do horário também de toda a cirurgia e a gente na hora não ficou com nenhuma dúvida, porque também ele falou termos técnicos como realmente um profissional da área da saúde. O advogado que acompanha o caso ressalta a importância dos hospitais preservarem as informações dos pacientes, como determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo ele, a proteção desses dados é fundamental para evitar que informações sigilosas sejam utilizadas por criminosos. Essas informações são informações que devem ser preservadas na maior segurança, pois são dados de pacientes totalmente vulneráveis. Eles tinham informações exatas que provavelmente não estariam nem no sistema de exames, informações totalmente precisas de receituários. Isso demonstra que, além do vazamento das informações, elas foram obtidas de maneira ilegal. Suspeitamos de algum funcionário que passou em tempo real para os golpistas. Os pagamentos foram feitos via Pix para contas em nome de terceiros apresentadas pelos criminosos como sendo de uma suposta clínica. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como estelionato na delegacia de Casa Amarela. A Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Pernambuco orienta que os pacientes e acompanhantes desconfiem de qualquer cobrança feita por telefone ou aplicativos de mensagem e, antes de realizar qualquer pagamento, confirmem a informação diretamente com o hospital. Quando a gente recebe uma interação dessa, uma abordagem por telefone, pelo WhatsApp, a gente precisa fazer uma dupla confirmação. Profissionais que trabalham no hospital, enfermeiros, todo esse processo, essa jornada do dado, né, da entrada dele até o armazenamento, existem várias pessoas, vários ambientes, várias supervisões nesse processo. Então é importante que essas pessoas sejam orientadas, treinadas. É preciso que hajam auditorias periódicas com relação a esses profissionais, essas pessoas. Então essas pessoas precisam estar conscientes dessa responsabilidade dela com relação ao dado. Para a dona Máxima, que ainda se recupera de um transplante, a dor agora é de ter visto a família ser enganada. Levaram o pouco dinheiro que meu filho estava juntando, né? Para fazer as coisas dele. E está fazendo falta, porque preciso comprar medicamentos, alimentação, que a minha alimentação é diferente da deles. E tudo isso é custo, para ir para o hospital. Tudo isso é custo. Que absurdo, né? A gente volta agora a falar com o Diogo Franco. Ele está ao vivo com uma delegada para explicar como evitar esses golpes e o que uma vítima de fraude deve fazer nesses casos, um momento tão vulnerável da família, né? Um desrespeito muito grande, exatamente no momento que a pessoa está precisando de um tratamento de saúde, às vezes uma cirurgia, medicamentos, como nós ouvimos o relato agora na reportagem, que a família não tem dinheiro nem para comprar medicamentos. Por favor, traz essas informações para a gente, Diogo. Maristela, é muito triste isso. A pessoa recebe a notícia feliz que vai fazer o transplante e durante o transplante a família recebe a ligação vivendo todo esse drama aí. Meu Deus do céu. A gente convidou aqui Viviane Santa Cruz, ela é a delegada de repressão ao estelionato aqui no Recife. Bem-vinda, delegada. Doutora, esse tipo de crime,
esse tipo de golpe, em que os criminosos se passam por médicos ou funcionários de hospitais, tem se tornado comum aqui no Recife? Sim, tem se tornado comum vários tipos de golpes dessa natureza, né? Utilizando a sensibilidade das vítimas, exatamente em momentos de fragilidade para acontecer. Como é que esses golpistas conseguem convencer a família que a ligação é verdadeira? Normalmente, exatamente quando tem algum vazamento de informação ou quando as pessoas no próprio hospital podem estar passando dados das vítimas. É por isso que é muito comum que elas acreditem nas informações, porque eles têm dados reais das vítimas. O fato deles conhecerem detalhes sobre o paciente chama atenção. O que é que está acontecendo? É isso que a gente tem que investigar. Por isso é tão importante que as pessoas registrem os fatos na polícia. Só assim a gente pode apurar com profundidade o que está acontecendo, da onde esses dados vazaram, para que a gente possa, então, punir os culpados. Quais são os principais sinais de alerta para que a família perceba que está diante de um golpe? A gente tem que sempre olhar os dados de urgência, né? Então, o golpista, ele sempre utiliza técnicas de urgência, falando que aquela informação ela é necessária, que aquele valor é necessário, sob pena do transplante não acontecer, sob pena daquele benefício não ser realizado. Então, é sempre observar que o golpista usa dados de urgência para a prática do golpe. Os hospitais costumam fazer cobranças por telefone ou pedir Pix durante a internação? Não, de jeito nenhum, né? Principalmente quando você está falando de um hospital público, né? Nenhum hospital público pode cobrar por um serviço realizado. E quando forem hospitais particulares, eles vão cobrar diretamente para a pessoa em sede da administração. Qual deve ser a atitude da família ao receber uma ligação pedindo dinheiro para exames, medicamentos ou outros procedimentos? A primeira questão é questionar, duvidar, né? Se for um hospital público, já desconfie imediatamente, já acha que aquilo ali não é real. Se for um hospital particular, desligue o telefone e ligue para a administração direta para saber se aquele valor realmente está sendo cobrado. Perfeito. Se a pessoa fizer um Pix e percebeu que caiu num golpe, o que é que deve fazer de imediato? Imediatamente você deve, além de registrar o boletim de ocorrência, você pode utilizar a técnica do MED, que é um mecanismo especial de devolução, para tentar reverter e recuperar aquele valor, né? Você pode, através do próprio banco, pedir essa devolução desse valor através do mecanismo especial de devolução. Isso tem no aplicativo também dos bancos, doutor? Exato. No aplicativo do banco, você vai no próprio Pix que você fez e pede essa devolução especial. Perfeito. Doutora, a gente está falando de uma situação específica, mas quais são os golpes mais comuns que são registrados aqui na delegacia? Olha, tem vários golpes que são utilizados, né? São Pix falsos que a gente vê, né? Falso parente a gente tem visto muito. Então, todos aqueles golpes, falso advogado a gente tem visto bastante também, falsos investimentos. Então, são todos golpes que têm sido utilizados com técnicas de urgência na medida. Quais tipos de fraudes também precisam ter mais atenção, hein? Todas aquelas fraudes onde você usa a técnica da urgência. Então, todas as vezes em que você pede uma urgência para a prática daquela medida, você deve questionar. Pense antes de você praticar qualquer medida de urgência para entrega de valores. O golpista, ele utiliza isso, ele utiliza a sensibilidade da vítima, ele utiliza a situação de urgência, exatamente para fazer com que você entregue aqueles valores imediatamente. Agora, no período de férias, tem muita gente viajando e aí também eles podem agir, né? Dizendo que alguém da família sofreu um acidente, não tem ambulância do serviço público e aí a pessoa que está recebendo a ligação vai ter que pagar. Exato, é a mesma coisa, urgência, né? Veja sempre aquele senso de urgência. Eles vão utilizar técnicas buscando com que você entre em desespero, entre em pânico, fazendo com que você exija um valor de imediato. Então, tenha paciência na hora de analisar se você deve ou não pagar esses valores. Dicas importantes, valiosas. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente acabou de conversar com Viviane Santa Cruz, que é delegada da Delegacia de Repressão ao Estelionato. E repressão ao estelionato, não é isso, delegada? Muito obrigado. Volto contigo, Maristela. Como a doutora Viviane bem disse, né? Tem que questionar sempre, duvidar sempre. E na dúvida, não deposite, não negocie, não faça nada sem antes buscar, de fato, a ouvidoria do hospital, ir até lá. Não faça, né? Eles tentam, de fato, jogar aí com a vida da pessoa, usam esse momento de urgência, mas desconfiar sempre para não cair nessas fraudes. Muito obrigada, viu, Diogo? E para chamar a atenção para o uso responsável de informações pessoais nesse mundo digital, o governo federal criou o Dia Nacional de Proteção de Dados. A data está sendo celebrada pela primeira vez hoje.
Mário Carvalho conversou com especialistas sobre a lei que protege os direitos de quem usa a internet. Olá, eu estou aqui com Pedro Souza, advogado. Queria que o senhor explicasse para a gente o que muda na prática com a criação dessa data. É a primeira vez que celebramos o Dia Nacional da Proteção de Dados. Essa data ela foi instituída no final do ano passado, no intuito de trazer uma maior conscientização sobre o tema, né? Sobre dados pessoais, informações pessoais, a importância desse tema, como eles são utilizados no nosso dia a dia. O que diz a LGPD? O que é, de fato, a Lei de Proteção de Dados para a gente poder entender de forma geral? Perfeito. A legislação de proteção de dados, a famosa LGPD, ela é uma legislação que regula de que forma, principalmente empresas e órgãos públicos, elas podem utilizar nossas informações pessoais, nossos dados pessoais, né? Que é comum pensar que dado pessoal é apenas nome, CPF de uma pessoa, mas também pode ser uma gama muito extensa de tipo de informações, como localização, endereço, e-mail, RG, dentre outros dados, né? Então, essa legislação, a LGPD, ela busca, de fato, trazer os limites do que as empresas podem fazer com esses dados, né? As diretrizes, as regras do que pode ser feito, para evitar justamente abusos e tratamentos, né? Uso de dados ilícitos que possam prejudicar as pessoas, a população. Quando a gente fala desses dados pessoais, quais são os dados pessoais mais coletados pelas empresas hoje em dia? É comum pensarmos que os dados principalmente coletados é o nome ou o CPF de uma pessoa, né? Mas hoje em dia, principalmente por causa das plataformas digitais, né, desse mundo digital, temos um extenso grupo de dados, tipos de dados que são coletados pela internet, né? Então a gente tem a geolocalização, naqueles aplicativos de GPS, por exemplo, que ficam ali acompanhando por onde a pessoa está passando, né? Mas temos também os históricos de navegação, né? Os sites que são acessados, os produtos que ficam ali no carrinho para serem comprados, tudo isso é coletado por essas empresas pelo meio digital para servir justamente como um ativo para uma propaganda mais direcionada, uma publicidade mais direcionada, para as empresas conhecerem melhor o seu grupo ali de consumidores, o seu público-alvo de consumidores. Perfeito. Muita gente aceita aqueles termos de uso da internet, né? Que são os textos enormes, sem ler nada, né? Só clica ali em aceito, concordar. Qual é o risco que isso apresenta? Temos que ter um pouquinho de calma antes de a gente sair aceitando esses termos de uso. É muito comum quando a gente entra em algum site aparecer aquele aviso de cookies, né? Aceitar os cookies, os termos de coleta de dados, né? Porque nessas informações, nesses textos, que geralmente são textos muito grandes, né? Tem informações sobre quais dados são coletados, de que forma eles vão ser ali utilizados por essas empresas. Então a gente precisa ter um pouco de atenção, porque às vezes, ao utilizar aquele site, a gente está passando algum tipo de informação que a gente não quer que seja utilizada posteriormente. Então, a gente tem o direito de saber que informações são utilizadas, para que forma serão utilizadas, e temos também o direito de regular o que podemos fazer ou compartilhar para as empresas. Feito, muito obrigado pela entrevista. Eu volto ao estúdio. Ontem, durante uma entrada ao vivo de Bianca Carvalho aqui no NE1, na cobertura do Dia de Nossa Senhora do Carmo, o depoimento de uma menina emocionou a todos. A pequena Antonella, de 8 anos, disse que perdeu a mãe. Uma fala cheia de carinho e de saudade. E tu, minha linda, tudo bem? Tudo. Hoje é dia de que Nossa Senhora? Me conte. Do Carmo. Do Carmo, muito bem. Tu gosta da Santinha? Gosto. Já rezou para ela hoje? Já. O que é que você pediu para Nossa Senhora do Carmo? Me conte. Que me proteja, que nada aconteça comigo, porque minha mãe, ela faleceu, minha mãezinha. Foi, meu amor. Desde a proteção, cuide da minha mãe, porque isso foi muito difícil de mim, sabe, me apoiar. Oh, meu amor, tu perdeu tua mãezinha, foi? Perdi, de coração. Quando? Foi em maio. Oh, meu amor, eu sinto muito. Como é seu nome, meu amor? Antonella. Qual sua idade for? 8 anos. Fiz 8 anos e não vi minha mãezinha, porque minha mãezinha tá no céu. Oh, minha linda.
E você está com... Quem está cuidando de você? Vovó, papai, como é? A minha família, ela me apoia. Mas eu ainda sinto saudade da minha mãe. Claro que você sente saudade da sua mãe. Mãe é mãe, né? Olha, você... Eu quero muito ter uma mamãe e não pode substituir. Mas a irmã da minha mãe, ela é minha mãe. Sim. Porque a eu irmã sei. da sua mãe é como se fosse Uma sua mãe. Eu tenho duas mães que me protegem. Minha mãe tá me vendo em todos os lugares. Sim. Minha mãe tá me vendo na escola. Minha mãe tá me vendo aqui. Mesmo eu não vendo ela, ela me vê. Eu tenho certeza que sua mamãe está aqui, orgulhosa da menina corajosa que você é. Eu sinto a saudade dela porque ela é minha mãe. Eu queria dar um abraço nela, eu queria falar com ela, mas eu não consigo. Eu consigo orar. Eu consigo falar com ela orando. Que coisa linda. Então você já orou muito para ela hoje, não já? Já. Eu posso dar um abraço em você? Me dá um abraço bem forte, já que você queria dar um abraço na sua mãe. Essas palavras tão bonitas e ao mesmo tempo dolorosas ecoaram Brasil afora e geraram uma imensa onda de carinho e de solidariedade nas redes sociais. Também levantaram um debate sobre um assunto importante, o luto infantil. A gente volta então a conversar com Bianca Carvalho, que fez essa entrevista difícil, né, ontem, ali no meio das celebrações à Nossa Senhora do Carmo. E esse abraço, Bianca, que você deu em Antonella, é o abraço que todo mundo queria dar. Então, Maris, eu fiquei com vontade de abraçar o tempo todo a Antonella. Eu fiquei me segurando para não chorar. A gente é repórter de profissão, né? Mas a gente é gente. E eu sou gente aonde eu estou. Aqui, antes de entrevistar a psicóloga com especialização em criança, que atende criança de 16 anos, antes de entrevistá-la, eu sou uma pessoa que sente o que está falando também. Foi pauleira, viu, ontem. E a gente não esperava, né? A gente estava entrevistando pessoas ali quando aquilo aconteceu. E já que esse debate foi levantado no país inteiro, realmente isso está em todas as páginas, está em todo canto na internet, muita gente falando sobre isso. Aí a gente vai falar sobre luto infantil. E muito bom, Ana, obrigada por estar aqui com a gente, por ajudar a gente na condução dessa história. Antonella teve uma maneira muito especial de lidar com isso. Que espírito dessa criança, incrível. De maneira geral, como é que a criança lida com o luto, com a perda de alguém que ela ama? Avó, pai, mãe, irmão. Boa tarde. Boa tarde a todos. O luto é difícil para todos nós, né? Porque ele toca em lugares sensíveis e que a gente não consegue dar conta. E ele é tão difícil que é difícil até a gente falar sobre. É um assunto pouco falado, né? Normalmente a gente fala quando existe alguma experiência que justifique o assunto. E aí, Antonella, com 8 anos, ela teve assim falas importantíssimas de uma criança que você vê que teve algo de explicação sobre o que aconteceu, né? De uma criança que foi dada algum recurso para ela ir elaborando o luto. Porque isso vai variar. Vai variar o luto num bebê, sim, porque o bebê também vai ter luto. Vai variar o luto numa criança até 5 anos, por exemplo, que ela ainda não tem a dimensão desse conceito que a gente compreende de morte. E vai variar um luto de uma criança, por exemplo, já está ali nos 7, 8 anos, que já tem mais a dimensão do concreto. Do mesmo jeito vai ter essa variação na adolescência e segue. Normalmente, a criança precisa de uma figura de referência que fique e vá dando apoio para que ela passe pelo luto. Mas ela vai espelhar um pouco como a família vive esse luto. Se é uma família que não fala sobre o que aconteceu, fica um silêncio assim, a criança vai silenciar porque ela não vai se sentir autorizada a falar. Isso é ruim, né? Quando ela ainda é o pior cenário, né? E eu aí fiquei muito feliz que ela se abriu, abriu, ela precisava falar e ela falou, eu fiquei muito feliz com isso. E a família, você está falando da família, como é que a gente fala? O que é que a gente conta de uma situação dessa para uma criança que ela perdeu a mãe? Como é que se conta isso, Ana? Veja,
Existem dois tipos. Existe aquela mãe que está um tempo adoentada e que a criança precisa vir acompanhando. Ela não está fora do funcionamento da família, ela não está fora do circuito. Então, se a mamãe está no médico, tem que avisar. Se a mamãe foi internada, tem que avisar. A criança tem que fazer parte, ela não precisa e ela não tem que ficar alheia. Outra coisa é o fato de alguém que saiu de casa para trabalhar e de repente não voltou, né? É diferente. Mas uma forma ou outra, a gente precisa contar a verdade. O que a gente não pode é deixar que o imaginário, que a fantasia da criança tome um espaço muito grande, né? Por mais difícil que a verdade seja, ela precisa ser contada. E ela precisa ser contada considerando as etapas do desenvolvimento. Para uma criança de menos de 5 anos, a gente pode, por exemplo, usar um animalzinho de estimação. Lembra aquele bichinho que você tinha, que morreu, que não está mais... Então, é um recurso. Uma criança mais velha, ela já consegue fazer uma compreensão mais clara sobre a perda, sobre a morte. Então, não é dizer que a mamãe viajou, não. E essa coisa de virou estrelinha? Não viajou, não virou estrelinha, não foi, vai voltar um dia. Porque isso faz com que a criança revisite o sentimento de abandono, que é comum. O sentimento de desamparo é comum a todos nós. E aí, a depender da experiência, ele fica mais ressaltado. Então, a gente precisa dizer a verdade, né? A criança não pode se sentir culpada pelo falecimento do ente querido. Não pode. A gente precisa ir explicando de acordo com o que a gente entende da compreensão dela. E sempre dá espaço para que ela fale, para que ela pergunte. Porque como ela não tem uma compreensão, ainda está ali no desenvolvimento cognitivo, ainda está ali no desenvolvimento emocional e psíquico, como ela ainda não tem muitos recursos, ela vai voltar e vai estar perguntando o tempo todo. E quantas vezes ela perguntar, o adulto precisa estar disponível para responder. Porque é um recurso que ela tem para poder elaborar. Entendi. E o que a gente pode dizer como uma mensagem assim final, Ana, para todo mundo assim em relação a isso, até para as pessoas que está todo mundo, né, gente, uma rede de apoio que se formou, todo mundo querendo saber de Antonella, enfim, não é para ficar falando o tempo todo nisso, mas é para dar suporte. A família faz o quê agora a partir disso? Então, não é o adulto quem tem que estar falando, o adulto vai contando na medida que a criança vai dando sinais de curiosidade. Né? No caso de Antonella, todas as vezes que ela desejar falar, ela precisa de um adulto acolhedor que receba. E diferente do que se pensa, que não fique negando, não, esqueça isso, deixe isso para lá, isso já aconteceu, é daqui por diante, não. Ela precisa de um adulto acolhedor que possa receber aquela carta que ela está mandando em textos falados, né? E aí, junto com ela, entendendo como vai ser, porque ela vai ter o primeiro aniversário, no caso dela ela já teve, né, completou 8 anos, mas todas as crianças vão ter. Então, vai ter o primeiro dia das crianças sem a mãe, vai ter o primeiro Natal sem a mãe. É um ciclo de uma experiência que vai precisar de uma reorganização familiar. Né? Certo. Minha querida, muito obrigada por tratar desse tema tão delicado com a gente, delicadíssimo para todo mundo, para a gente ainda, né, Maris? Se eu pudesse desejar uma coisa, acho que todo mundo fica querendo, né, abraçar Antonella. Que bom que eu pude fazer isso. Eu queria ter colocado ela no colo e pedir a Papai do Céu para que não deixasse nada de ruim acontecer. É muito ruim ver criança sofrendo. Mas, enfim, é isso. Obrigada, Ana, muito obrigada. Existem várias formas de botar ela no colo, você botou. Oi? Existem várias formas de colocar alguém no colo, não necessariamente pegando no corpo, você colocou. Obrigada, minha querida, muito obrigada. Voltar para você, Maris. Todo o nosso amor para Antonella, né, Bianca? E a gente volta agora para a Rua da Saudade, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, onde parte de um prédio desabou e deixou feridos. Tiffany Barbosa atualiza as informações para a gente. Tiffany. Oi, Maristela, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde ao pessoal de casa. Olha, Maristela, aqui ao meu lado agora está o Tenente Coronel Brainer, do Corpo de Bombeiros. Ele vai conversar com a gente. Coronel, por favor, diga para a gente a resposta que a gente mais quer saber. Quantas pessoas foram socorridas? Boa tarde a todos. Foram socorridas 4 pessoas, sendo uma por nossas equipes de resgate e outras 3 pelas equipes do SAMU.
Já se tem informações de qual é o estado de saúde delas? Todas as vítimas foram retiradas conscientes e orientadas e entregues para as equipes de saúde. O estado de saúde, ao final, será constatado por meio dos exames nos hospitais que elas foram conduzidas. A gente percebeu que houve aí, né, a utilização de um cão farejador. Por quê, coronel? Ao final da retirada de todas as vítimas que nós identificamos, é comum a gente utilizar de recursos para identificar novas possíveis vítimas. Então, o cão foi utilizado para identificar possíveis vítimas desacordadas e nós não identificamos essas vítimas presentes. Coronel, já se tem informações do que pode ter causado esse desabamento? Nós não nos preocupamos, como Corpo de Bombeiros, das causas do incidente. Nós nos preocupamos com a retirada das vítimas. Então, posteriormente, deve ser feita uma avaliação por parte das equipes técnicas e aí as causas poderão ser apontadas. E há informações se há risco de novos desabamentos? Quando a gente faz a retirada das vítimas, a edificação é entregue aos cuidados da Defesa Civil local, no caso, a Defesa Civil do município. Então, os técnicos da Defesa Civil estão fazendo a avaliação da edificação e verificando se há novos riscos e se há indicação de interdição deste ou de prédios vizinhos. Coronel, desde o primeiro momento, a gente chegou aqui por volta de 11 horas e encontramos muitas equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Defesa Civil. Existe uma estimativa aí de quantos militares só do Corpo de Bombeiros estava presente atendendo essa ocorrência? A corporação mobilizou 37 militares para essa ocorrência, com 12 viaturas, nas especialidades de salvamento, atendimento pré-hospitalar, gestão, próprio pessoal de imprensa. Então foi uma força-tarefa muito importante para atender uma ocorrência que é uma ocorrência importante também. Coronel, muito obrigada pela sua participação no nosso NE1, pelas informações que o senhor prestou aqui gentilmente para a gente, Maristela. A gente, claro, vai continuar daqui acompanhando, né, apurando mais informações que a gente vai trazer no nosso NE2. Infelizmente, um desabamento, Maristela, mas graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Tiffany, pelas atualizações. Bom trabalho para as equipes por aí. A seguir, a derrota do Náutico e outras notícias esportivas. As dicas da agenda para o seu fim de semana. O NE1 volta já, agora 12h44. Meio-dia e 47, NE1 de volta e Sabrina Rocha já por aqui para trazer as notícias esportivas. Oi, Maristela. Pra gente. Boa tarde. Oi, gente. Muito boa tarde. Sabrina. E aí, Náutico jogou, mas o resultado? Não conseguiu vencer, viu, Maristela? O Náutico perdeu para o CRB de Alagoas por 2-1. E agora são 8 jogos sem vitória na Série B. Antes de ver como é que foi o jogo, vamos ver o impacto dessa sequência ruim na classificação, para o torcedor ficar bem por dentro. Com esse resultado, o Náutico foi ultrapassado pelo próprio CRB. O CRB está aqui em 12º lugar com 23 pontos, o Náutico aparece em 14º com 21 pontos, tá bom? Só que todo mundo que está atrás ainda joga na rodada, porque o Náutico abriu essa rodada. Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina se enfrentam, esses dois aqui, só um deles pode ultrapassar o Náutico. O Ceará, que é o primeiro time aqui na zona do rebaixamento, não vai sair daqui, mesmo se vencer, né? Não vai ultrapassar o Náutico, se vencer o América Mineiro, porque empataria em número de pontos com o Náutico, mas ficaria atrás no número de vitórias, tá bom? O Náutico tem 6 vitórias e o Ceará ficaria com 5, então não ultrapassaria o Timbu. Hoje, o Náutico, infelizmente, está mais perto da zona de rebaixamento. Olha aqui, o Ceará tem 18 pontos, o Náutico 21, do que a turma que está brigando para subir para a Série A. Infelizmente, hoje, esse é o retrato do Náutico. O time contou ontem com o Jean Carlos e, apesar da derrota, o estreante da noite foi até bem. Vamos ver os gols desse jogo lá em Alagoas. Ontem, o CRB saiu na frente aos 32 minutos do primeiro tempo. O Dadá Belmonte foi derrubado na área pelo Matheus Ribeiro. O juiz deixou seguir, mas foi chamado pelo VAR. E aí marcou o pênalti para os alagoanos. Então ele foi revisar o lance e aí confirmou que foi pênalti, tá? E quem foi para a cobrança foi um ex-jogador do Sport. Você conhece bem, o Mikael. Ele mandou uma bomba sem chance nenhuma para o Muriel. 1-0 para o CRB. No segundo tempo, o Náutico ensaiou uma reação. O Jean Carlos acertou esse cruzamento na cabeça do Cauã Maranhão, que empatou o jogo. A alegria durou pouco, porque nem 2 minutos depois, 38, da Belmonte cruzou e o Christopher apareceu sem marcação para fazer o gol da vitória do CRB. Então, CRB 2, Náutico 1. Tá, esse resultado aí péssimo
Que fase, hein, do Náutico, Sabrina? Maristela, toda semana é um fato novo, um fato ruim. É complicadíssimo o momento do Timbu. E o técnico Hélio dos Anjos, logo depois da partida, é claro, foi dar aquela tradicional entrevista e ele assumiu toda a responsabilidade por esse momento aí do Timbu. Vamos ver. 8 jogos sem ganhar é duro, você entende? É para matar, mas é uma realidade que eu tenho que enfrentar. A cobrança natural, ela é em cima de mim, isso faz parte, não tenho qualquer preocupação com isso, mas eu tenho que fazer o grupo reagir, você entende? Em termos de somatória de pontos. Reagir em termos de somatória de pontos. Com todos os problemas que nós tivemos, esse grupo mesmo, esse grupo que está aí, já teve lá na primeira, na segunda colocação, há 45 dias atrás, estava desenvolvendo um grande futebol, tivemos os nossos desequilíbrios, e esse desequilíbrio é de inteira responsabilidade do treinador. Pesado, pressão grande. Amanhã é a vez do Sport jogar. Que também está pressionado, tá? O Sport recebe o Operário na Ilha do Retiro, esse jogo às 4 horas da tarde. E o time do Gilmar Dalpozo vai ter um desfalque importante para essa partida. Eu vou chamar a Lilian Fonseca para contar mais detalhes para a gente sobre esse desfalque que é o Zé Lucas, que pode até nem vestir mais a camisa rubro-negra. Boa tarde, Lilian. Conta para a gente o que está acontecendo com o Zé. Boa tarde, Lilian. Tá se encaminhando para isso mesmo, viu, Sassá? Uma ótima tarde para você, para Maristela, um abração para todo mundo. Bom, gente, o que está acontecendo, né, o que existe, na verdade, no momento, são interesses de 4 clubes na contratação do volante Zé Lucas. São 2 do exterior, um da Ucrânia e outro da França, e 2 brasileiros. Mas o que de fato, né, é que o Sport, na verdade, ele não recebeu ainda nenhuma proposta oficial. O que se tem são negociações aí para alinhar uma possível, né, proposta. Inicialmente existia uma expectativa muito grande do Zé ser vendido aí por cerca de 7 a 14 milhões de euros, o que não deverá acontecer. Pois bem, por causa disso, o Sport decidiu afastar o Zé Lucas, né, para não correr nenhum risco, né, por causa dessa negociação toda. Por outro lado, tem 2 reforços chegando, o Kaique, que é um zagueiro, e o atacante Dudu, que só estão esperando serem regularizados para poder estrear. Sassá, cheiro para você e para todo mundo. Muito obrigada pelas informações. Ótima tarde para você, Lilian. Valeu, Lilian. E tá chegando a hora da decisão da Copa do Mundo, né? Eita, Maristela. Antes da grande final, tem a disputa pelo 3º lugar. Vale a pena demais acompanhar com a gente aqui na tela da Globo. Tudo ao vivo. Amanhã teremos França e Inglaterra às 6 horas da noite. Jogaço. Aí no domingo, prepara o coração, porque tem a grande final entre Espanha e Argentina. Domingo, 4 horas da tarde, a nossa transmissão começa às 2 horas, para aquecer, deixar todo mundo já no clima, Maristela. É verdade. Bom demais, né? É isso aí. E a Lilian Fonseca foi para a rua para saber para quem a turma daqui vai torcer. Bora ver como é que foi? A gente nessa final, a gente queria mais Espanha ou Argentina? Para quem é que vai a tua torcida? Minha torcida vai ser para Argentina. Argentina. Tu é brasileiro? Sou brasileiro, mas é a questão de futebol. A gente conhece quem joga futebol e quem não joga, né? Argentina. Vamos por ela, né? Espanha nunca, nem sei nem como é que eles jogam. Um time forte de imposição física. Espanha ou Argentina é o que restou. Vai torcer para quem? A Espanha. Por quê? Porque eu acho que a Espanha merece jogar, né? Merece ganhar, né? Eu não tô suponendo as duas, eu tô no Brasil, né? Mas o Brasil já saiu. Mas o que ganhar pra mim tá bom. Camisa aí, ó, Vinícius Júnior, não deu pra gente, né? Na Copa. Final dessa Copa, tu tá torcendo pra quem? Pra Espanha ou pra Argentina? A Espanha. Por quê? Porque tá ganhando. Yamal ou Messi? Messi. Yamal ou Messi? Messi, porque ele joga melhor. É o melhor jogador, bate mais bola. Acha Lionel Messi o cara também, né? Ele é surpreendente, né? Ele joga bola mesmo. Ele é de outro planeta. Com certeza.
Com certeza. E acho que essa Copa é da Argentina, tô sentindo. E eu tô torcendo por eles mesmo. Já que o Brasil não ajudou, né? Não ajudou, a gente tem que torcer para outro time, né? Torcida para Messi. A Messi, com certeza, né? Messi é Messi, né? O melhor, né? E o senhor acha o melhor jogador? O melhor jogador? O Messi, né? O Messi ainda tá o melhor jogador, mas eu vou torcer pela Espanha. Mas vai ser vice? Vai ser o vice, E tá tudo bem. E vamos dar tchau para Messi? Tchau, Messi. Quem vai levar, eu não sei, mas que vai ser um jogão, vai com toda certeza. Bora ver o espetáculo, né? Valeu, Sassá. Um beijo grande, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Tchau. E antes de encerrar, tem as dicas de diversão e cultura para você aproveitar o fim de semana. É o nosso Sextou do NE1. Olá, meus amores, olá, nação brigueira. Lembrando que eu, Kelvis Duran, nesta sexta-feira, dia 17, estarei de volta ao 100% Brasil. Eu, Nova Reação, Walter Ventura, no Sextou de Férias, estamos juntos. Aqui é o cantor Magal Rossi, da banda Rossi Original. Passando aqui para convidar vocês para sexta-feira agora, lá no Clube das Pais. Dançar aquele brega gostoso, relembrando os grandes sucessos do rei Reginaldo Rossi. Oi, gente, quem fala aqui é o Krieger. Estarei em Recife. Vai ser dia 17 de julho, no Pagode do Recomeço. Vamos recomeçar, que é sempre bom. Sou João Omar. Estaremos aí, eu, meu pai, Alomar Figueira Melo e João Farias, para fazer essa cantoria para Vital, esse monumento artístico desse Nordeste. A gente vai tocar no dia 17, no Teatro do Parque, às 20 horas. Fala galera, eu sou Na Estrada, estou aqui para convidar você hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite, no Green Praia, na Orla do Janga. Eu e Rafa Groove estaremos fazendo aquele som maravilhoso que só acontece quando você está presente. Olá, eu sou João Castelo Branco, terapeuta sonoro. Convido vocês para um evento que acontecerá dia 18 de julho, às 14 horas, no Instituto ICEL. Vamos viver uma experiência profunda de relaxamento com sons e vibrações. É neste sábado, a partir das 15 horas, aqui no Circo Militar, o grande encontro do samba, de cara com Jorge, de cara com samba, samba de Jorge, Balanço Black e Thiago Posse. Nós somos o Pagodeia! E estamos aqui para te lembrar que sábado agora, dia 18, a partir das 16 horas, vai ter mais uma edição do nosso Pagode. Oi, gente, eu sou Marcos Sacramento e quero te convidar para o show que eu vou fazer com meu parceiro Zé Paulo Becker, Afro Sambas 60 anos, no Alma Arte Café, em Olinda, dia 18, às 18 horas. Aqui, Maciel Melo, passando aqui para fazer um convite a você. Dia 18 agora, no Sala de Reboco, Maciel Melo e Banda. Isso, um abraço, aguardo todos vocês lá. Nesse sábado, dia 18, lá no Largo do Amparo, a partir das 19 horas, a gente tem a nossa sambada em comemoração ao nosso primeiro álbum. E é isso aí, galera, vai ter várias atrações como Coco do Pneu Mirim, Coco do Pneu, Mestre Ulisses, Juninho do Coco e no final Coco das Artes. Não perde não, é totalmente gratuito, tá? A gente tá esperando vocês. Vai. Convite feito, agradeço demais a sua companhia e a gente se despede com imagens ao vivo do desabamento no bairro da Boa Vista. 4 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. As buscas foram encerradas e agora o trabalho está a cargo da Defesa Civil do Recife, que vai analisar a estrutura também dos imóveis ao redor. Essas imagens são do cinegrafista Bruno Campos e a cobertura completa desse acidente você acompanha no NE2 de hoje, ao longo da nossa programação e no NE1 de amanhã também. Daqui a pouco tá tudo no Globoplay para você acompanhar. Uma ótima tarde para você.